Olá, esse é o Evidências em Pediatria, um podcast idealizado por mim, Simone Ramos, pediatra, e pela minha parceira que está aqui, Marise. Eu sou Marise Toffoli, sou gastropediatra. E nesse projeto, a gente pensou em fazer um podcast específico para vocês, pais, familiares e também profissionais da saúde e pediatras, em que a gente traz informações de saúde com base científica e atualizadas. Espero que vocês gostem. Olá, esse é mais um Evidências em Pediatria. Eu e Marise Toffoli, minha parceira nesse projeto, estamos hoje com a Jéssica Rodrigues, oftalmopediatra, para falar de saúde ocular infantil. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. É um prazer para nós recebermos você aqui no nosso podcast, tentando trazer evidências e novidades no campo da oftalmopediatria. É uma honra estar aqui, é um prazer, estou muito feliz. Primeiro, a gente gostaria de saber por que é tão importante o acompanhamento ocular, desde o nascimento até o total desenvolvimento da visão da criança. Quando a gente fala de visão infantil, nós estamos falando de desenvolvimento cerebral. A gente precisa entender que a criança ela não nasce enxergando tudo prontinho, ela aprende a enxergar. Isso começa desde quando ela nasce, vai ali até os 6, 7, 8 anos, então é um período de muito desenvolvimento da visão, de muita neuroplasticidade. Por isso, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer uma avaliação e permitir com que essa criança tenha uma visão desenvolvida em 100%. Falando nisso, né, já que você começou a falar de desenvolvimento, como muitas mães perguntam, então quando meu filho vai começar a enxergar? Geralmente a gente fala assim, o filho nasce, né, a criança nasceu, ela ainda está enxergando um pouco embaçado, mais ou menos uns 30 centímetros, por isso que a gente fala que o colo é tão importante, né? O colo, a criança vai ter ali a primeira visão, vai enxergar ali os 30 centímetros, só que ainda é muito embaçado. Com 4 meses começa a ter o desenvolvimento da fóvea, aí já começa a visão de cores. E até os 6 anos vai tendo um desenvolvimento de toda essa visão. Então, nasce ainda enxergando tudo um pouco embaçado até os 6, 7 anos que vai ter aquele desenvolvimento completo da visão mesmo. E uma outra dúvida que eu queria que você explicasse, por que só o teste do olhinho não é suficiente para nós sabermos sobre essa visão da criança? Essa é uma pergunta ótima. Assim, que o teste do olhinho, ele é maravilhoso, mas não é um exame completo. Com ele, a gente consegue avaliar, através do reflexo vermelho, fazer o diagnóstico de uma catarata congênita, um glaucoma congênito, um tumor, o retinoblastoma, mas ele não é um exame completo, a gente não consegue fazer a avaliação do grau dessa criança, a gente não consegue avaliar a quantidade de visão mesmo, a maturidade da visão dela, a gente não consegue avaliar um estrabismo. Por isso, ele é um exame maravilhoso, salva vidas, mas ele não substitui uma consulta com oftalmopediatra. Então, a partir do teste do olhinho, quando que você recomenda a mãe retornar para uma avaliação oftalmológica? Essa é muito boa também. Eu gosto de comentar isso com os pais, porque muitos pais fazem o teste do olhinho, leva lá o bebê e desaparece, nunca mais volta. E a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria traz que tem que ser feito o primeiro teste ao nascer, depois uma nova consulta entre 6 meses e 1 ano, depois com 3 a 5 anos uma nova consulta e após os 5 anos consultas anuais. Mas eu particularmente, depois da consulta com 6 meses, já oriento meus pacientes voltarem anualmente, porque assim eu consigo ter um cuidado ainda maior com a visão dessa criança e fazer diagnósticos ainda mais precoces. Mas eu queria que você diferenciasse o teste do olhinho feito pelo pediatra na maternidade pela avaliação do oftalmopediatra ao nascimento, 30, 60 dias que seja. Porque eu costumo orientar meus pacientes todos a fazerem a consulta com o oftalmopediatra ao nascimento. Então, assim, não é só o teste do reflexo vermelho. Então, a gente tem o teste do reflexo vermelho e a primeira avaliação com o oftalmopediatra. Você também recomenda que essa consulta seja feita? Sim, recomendo, porque
A diferença é que com o oftalmopediatra nós vamos dilatar essa pupila. A gente vai mapear toda a retina e avaliar a retina por completo. O teste do reflexo vermelho vai ver uma alteração ali no reflexo, mas não vai caracterizar se é uma doença, uma retinopatia da prematuridade, se é um tumor, se é um glaucoma, se é uma catarata. Então, com o mapeamento a gente vê toda a via óptica. Então, por isso que é importante, porque é mais profundo, é mais cuidadoso. Ele dá a pista, mas ele não dá o diagnóstico. Perfeito. Ótimo. E nesse desenvolvimento todo, né, você colocou super bem, Jéssica, né, quando a frequência que a consulta oftalmológica deve acontecer na infância, mas entre esses períodos, por exemplo, se existem alguns sinais de alarme, algumas dicas para os pais, para os familiares, que prestassem atenção para que, nossa, preciso antecipar, preciso levar meu filho antecipadamente? Sim, essa é ótima. Assim, eu sempre falo para as mães, viu algo diferente no olho do seu filho? Um reflexo diferente, um olho que está desviando um pouquinho, confia no seu olhar, porque merece investigação. Seja uma pupila que na foto está com aquela aparência parecendo branco, ou então um reflexo mais atenuado, às vezes esse reflexo na foto está diferente do outro olho, ou então só não tem um reflexo no olho mesmo, no olho tem aquele brilho, no outro olho não tem. Ou então a criança está piscando em excesso, muitas vezes a gente vê aquela criança que fica muito na tela, começa a piscar demais, o olho está vermelho, criança vem chegando muito próximo para enxergar, seja do livro, na escola, ou então vem tendo queixas de dores de cabeça, ou vem tropeçando demais. Todos esses sinais são de alerta para os pais levarem para a gente fazer uma consulta. Outra coisa que é muito assim da parte da puericultura, né, e do bebê pequeno, é a questão do estrabismo que você acabou de citar. Então, eu falo que na pediatria as coisas mudam muito, na medicina mais ainda, e uma das coisas que a gente sempre teve como verdade é: estrabismo é normal até o 5º mês. Isso ainda continua? É o estrabismo convergente, é o divergente? Como é que é isso? Isso. É normal até o 5º, 6º mês a criança ter aquele desvio esporádico, ocasional, que às vezes está aqui e o olhinho desvia, escapa para um lado, escapa para o outro, tanto para fora quanto para dentro, porque ainda está tendo a formação da fóvea, essa visão está amadurecendo ainda, então é normal um desvio ocasional até esse tempo, sim. O que não é normal, um desvio constante, seja para dentro ou para fora, desde quando nasceu, a todo momento esse olhinho está virado, ou então após os 5, 6 meses, essa criança ainda permanece com esse desvio ocasional, que aparece às vezes. O estrabismo, quando ele não é tratado, ele leva a ambliopia, que é a baixa visual, é a visão preguiçosa que a gente fala. E se a gente não trata na infância, que é o período de neuroplasticidade, a gente perde esse tempo, esse timing. E quando chega na vida adulta, leva uma baixa visual permanente. E só para terminar essa parte do 1º ano de vida, obstrução do canal lacrimal, que acontece muito, é muito frequente. As mães ficam um pouco ansiosas, querendo usar antibióticos frequentes. A massagem, a gente nunca sabe se a gente fala faz muito ou faz pouco. E assim, a intervenção, que eu falo que assim, nesses todos meus anos de pediatria, eu acho que eu tive 3 pacientes que tiveram que fazer a sondagem, 2 deles 2 vezes. Então, assim, falando um pouquinho sobre... eu não sei se a gente pode chamar de patologia ou que é uma intercorrência aí sobre a obstrução do canal lacrimal. É muito comum, assim, isso é queixa de todo consultório de oftalmopediatria. Os bebês, eles nascem com aquele canal lacrimal tão pequenininho, a válvula lá embaixo, que a gente tem uma válvula aqui, que é como se fosse um sistema de escoamento mesmo, uma tubulação. Essa válvula de Hasner, que tem aqui na região do final do saco lacrimal, ela costuma ficar fechada ao nascimento e ela tende a se abrir conforme a criança vai crescendo, né? Isso ocorre até mais ou menos os 6 meses, às vezes até 1 ano. A gente segura aí o tratamento com uma intervenção cirúrgica até mais ou menos 1 ano. Antes disso, a gente orienta massagem, porque a maioria dos casos vai resolver. Eu também, a grande parte se resolve com a massagem. Como que a gente faz a massagem? No geral, a gente orienta pegar aqui nessa região e trazer aqui para baixo e fazendo uma massagem. Não adianta trazer aqui para o lado Nem para cima, e né? nem para cima, porque a válvula está aqui embaixo. Então pega nessa região
e traz aqui para baixo. Não faz com tanta força, mas também com uma pressão para tentar abrir aquele canalzinho. A gente fala para fazer ali de manhã umas 4, 5 vezes, à tarde, à noite também pode fazer, e espaçando durante o dia. Se o olho ficou muito secretivo, pode usar o colírio lubrificante que foi orientado, seja pelo oftalmologista ou pelo pediatra, que às vezes pode ter passado, e soro fisiológico, é o que pode fazer. Não pode outras coisas. Entendi. Perfeito. E para a gente ir finalizando, então, Jéssica, também algumas famílias hoje, né, tem muita avidez para como eu posso estimular meu filho, como é que eu posso fazer. Então, a gente sabe dos estímulos motores que a gente já conversou aqui, tal. E existe alguma coisa, algum fundamento, alguma evidência científica para ter algum estímulo visual para as crianças? Sim, a gente tem desde os livrinhos que a gente já começa, assim, a gente fala As plaquinhas, né? Aquelas plaquinhas que são de várias cores ali, preto e branco, a gente já coloca para já ter o estímulo, o tummy time mesmo que a gente fala, né? Coloca lá o bebê, já vai mostrando as plaquinhas. No geral, sempre colocar uns 30 centímetros, não colocar muito longe, porque o bebê ainda não tem essa visão de profundidade. Evitar também coisas muito fortes, né? Já vi aqueles bichinhos que ficam mexendo, né? Assim, evitar não colocar tão cheio de barulho, não colocar tão próximo também do olho do filho, colocar um pouquinho mais distante e, no geral, assim, muita leitura, né? Já começar desde cedo lendo livrinhos, já estimulando essa visão e já ensinando a criança com relação à postura também, né? Que tem que ter uma postura de 30 centímetros. E a distância da leitura, não adianta a gente ver muitos jovens, assim, adolescentes, até crianças com aquela postura assim, ó, na hora de ler. Colocando a tela escura, né? Colocando a tela escura, ou então lendo num ambiente super escuro, tentar ter uma claridade. Tudo isso vai estimular a visão. A gente tem como hábito terminar o nosso episódio com uma pergunta polêmica. Eu tenho uma pergunta que é polêmica, para mim ainda é difícil de entender, que as coisas mudam muito. Se você não quiser responder, fique à vontade. Quando é que a cor do olho é definida? Essa é ótima! Eu amo! Mudou? Não, a gente falava 2 meses, 3 meses. Meu oftalmologista disse que lá para um ano. Eu, gente! Isso mesmo, entre 6 meses a 1 ano. Olha isso, Marisa. E pode mudar até dentro de 1 ano. Então, assim, eu falo, não vamos criar expectativa. Espera. Minha bebê mesmo, ela tem olho claro. Ela vai completar 1 ano segunda-feira. Eu ainda tô assim, ó. Não. Eu ainda tô assim, ó. Vamos esperar. Não vou criar expectativa. Não, eu falei pro paciente ver. assim, ó. Não vai na conversa oftalmologista, não. É azul. É azul. Eu tenho certeza. Vamos bater uma aposta? É de 6 meses a 1 ano mesmo. Olha só, aprendemos mais um. Não tô conformada não, mas tá bom. Tá bom. Jéssica, muito obrigada, viu? Um prazer enorme receber você. Fiquem atentos, esse foi mais um episódio do Evidências em Pediatria e tem mais dicas oftalmológicas. E vamos pedir para a Jéssica deixar depois algumas dicas para os pais, como estimular a visão, algumas referências tanto para os pediatras como para as famílias. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada.